Pode pôr já. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Já iniciaremos aí a live, pessoal. A hora que entrar aqui, eu já vou. Está na página, no perfil também, não estamos agora. Está no blog. Ela já foi no meu perfil. Aí o som tá bom aí, pessoal? Estamos aí tentando uma coisa diferente. Bem, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Sempre acompanham o blog do Chicão Sumavila. E estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Sumavila, editor desse programa, que, aliás, é realizado diretamente do município de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, 7 de julho de 2019, são exatamente 19 horas e 39 minutos. Estamos iniciando um pouquinho atrasado hoje, houve um contratempo aí, né? E sempre lembrando que o áudio desse programa é transmitido pela rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, toda a quinta-feira, né? Todas as quintas-feiras, às 11h30. E a gente pede aí para o pessoal, né, os amigos e as amigas, que curtam nossa página, compartilhem, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, né? E logo mais esse vídeo, eu vou subir esse vídeo para o YouTube, né? E a gente pede que vocês também, na medida do possível, se inscrevam no meu canal do YouTube, curtam o sininho, enfim, cada vez que nós fizermos um programa, e futuramente nós vamos começar a fazer um programa diretamente pelo YouTube, aí você já recebe a notificação, né? E nós vamos realizar esse programa em duas etapas, abordando o governo Bolsonaro e o governo Ratinho. Hoje nós iremos abordar o desempenho do governo Bolsonaro nesses primeiros 6 meses. E sexta-feira próxima, vamos abordar sobre o governo Ratinho. Inclusive, é uma sugestão do próprio Rodrigo Tomazini, né? E que foi muito boa e nós acatamos legal isso aí. E na pauta de hoje, então, né, análise dos 6 meses do governo Bolsonaro, quais as principais ações desse governo, quais as principais medidas, né? E quais as propostas para a recuperação do emprego e renda e qual o futuro da educação pública no Brasil, uma vez que o Rodrigo Tomazini é professor, né? E você pode participar de forma democrática e civilizada, né, fazendo suas perguntas, observações, ou dando suas sugestões. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado, Rodrigo Tomazini, funcionário público, integrante da APP Sindicato, Núcleo Sindical Curitiba Norte, e também é membro da direção nacional da Conlutas, né? A Central Sindical Popular, CSP. Em 2018, Rodrigo foi candidato a senador pelo PSOL. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Chicão. De novo aqui no seu programa. Muito obrigado aí por proporcionar essa oportunidade. Tá? E acho muito importante a gente, após 6 meses de governos, né, tanto do Bolsonaro, que vai ser o debate feito hoje, quanto do Ratinho sexta, a gente poder fazer essa avaliação, né? Melhorou, não melhorou, avançou, não avançou, mudou a política, né, como era o prometido, não mudou. Acho que isso é importante para a gente estar debatendo a noite de hoje. Então, agradeço também a todos vocês que estão assistindo nós agora e também que estarão ouvindo nós na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, às 19h30. Perdão. Quinta-feira, às 11h, está certo. Isso. Sexta-feira seria o outro programa. Eu que me embolei agora aqui. Vamos ver aqui participações. Gisele Salles entrou, muito obrigado. Célia Lima da Cruz entrou. Maria Helena Sumavila, nossa secretária. Álvaro Gilbernardo, boa noite, Chicão. Estou na audiência. Legal, muito obrigado. Muito nos honra a presença de todos vocês. Adriano Nabuquense, boa noite, Chicão e Rodrigo.
O Adriano Albuquerque, ele está sempre conosco aqui, é um vereador lá de Joaquim Nabuco, de Pernambuco. Boa noite, amigo. Amigo, gente boa, bacana pra caramba, já algumas vezes já veio aqui para Pinhais, nós conversando juntos, esteve aqui em casa, almoçamos, comendo um churrasquinho aí. Né, Adriano? Um grande abraço para você aí. Anderson Santos também entrou. Obrigado, Anderson. Você vê o que a tecnologia proporciona hoje, né? Pernambuco assistindo, e quando você fala que é do Brasil para o mundo, não é exagero. Exatamente. Então, os minutos estão aqui, ó, tá? Para você ir se baseando e tal, né? Beleza? Bem, antes da gente iniciar de fato, mas também faz parte, né? Perguntar para você aqui sobre as revelações do site Intercept que estão causando um rebuliço no interior da Lava Jato, né? E usando uma linguagem do pugilismo, da luta de boxe, eu diria que tais revelações estão fazendo o Dallagnol beijar a lona e botando o Moro nas cordas. Ao menos é isso. E o STF negou hoje, ao final da tarde, o pedido de transferência de Lula para São Paulo, que a juíza substituta de Moro Cristina Lemos tinha feito. O que você teria a dizer sobre isso, Rodrigo? Não, acho que a sua colocação está perfeita. Foi uma cartada, ao meu ver, do Moro, né, para tentar dar uma trucada sem cartas. Vamos jogar agora com um truco, né? Por quê? Porque os vazamentos do site da Intercept são muito fortes. Você pode questionar, e eu não questiono, porque eu acredito na manutenção do sigilo da fonte, né? Ah, mas hackeou o celular e tudo mais. Tudo bem, vamos deixar isso de lado. Agora vamos falar dos fatos. Ali estão colocadas coisas que mostram que o juiz Sérgio Moro, hoje, né, é um dos maiores golpistas do nosso país. Eu tive já no passado dúvidas, hoje eu posso dizer, não tenho mais dúvida disso. E a analogia que você faz ao boxe, que o Dallagnol, que é, né, aquele garoto de recado do Moro, caiu, está na lona. E olha, eu vou dizer, eu vou colocar aqui sem medo de errar, daqui a pouco tempo ele vai ser afastado. Sexta-feira vão votar o afastamento dele ou não? Ou não, vai ser votado. E aí o Moro, se for afastado, fica numa situação muito difícil, realmente fica nas cordas. Né? Então eu acho que o resultado hoje do Supremo de não aceitar essa ingerência de transferir Lula, hoje eu estava lendo que o Marcos Valério, aquele lá do de Minas Gerais, ele foi torturado naquele presídio de Temeré. O mensalão do PSDB. Do PSDB. Onde queriam colocar o Lula. Você entende? Então, qual que é o destino que queriam dar para o Lula? Isso é uma questão importante. E aí, a hora que achavam que continuam podendo tudo, o Supremo barrou. Então, eu acho que isso marca um novo momento na relação entre o Judiciário e a Lava Jato. As instituições estão se recuperando, estão... Não é possível, né? Porque, como eu disse no começo, depois de tanto vazamento mostrando que eles atuaram de maneira seletiva para tirar aquele candidato que era o primeiro colocado nas pesquisas e deixá-lo preso, e agora ficaram bravos, né, nervosos, quiseram ainda dar mais um... Olha, ficou complicado. E aí eu acho que a situação política brasileira começa a ter uma mudança. Não estou dizendo que ainda as instituições estão funcionando 100%, tem muito problema por aí. Mas eu acho que essa posição que o Supremo teve hoje foi bastante corajosa em vetar essa transferência. Né? E com certeza, eu posso dizer que foi uma derrota para o Moro. Sem dúvida, uma derrota cachapante mesmo. E só lembrando, né, que você vê, quase 80 parlamentares foram até o Supremo de 12 partidos, não foi só de esquerda, etc. 12 partidos, com praticamente quase 80 parlamentares, foram no Supremo solicitar que isso não acontecesse, porque viram uma extrapolação, né, dessa atitude
da juíza e do Moro, né? E uma reunião chamada, inclusive, né, construída pelo Rodrigo Maia. Todo mundo conhece o Rodrigo Maia, não é de esquerda, não é, né, nem de centro, está mais para a direita, inclusive. Exatamente. Então as pessoas estão preocupadas com essa ingerência do judiciário, não só do judiciário, da Lava Jato do Moro, na política. Né? Qualquer fato que acontece, tem os vazamentos, eles começam a agir de uma forma a querer interferir nos fatos da política nacional. Está errado, né? Então, acho que esse fato hoje mostra que tudo tem limite. E parece que as coisas começaram a se acertar. Né? Exatamente. O Adriano Nabuquense fala que Sérgio Moro é uma farsa da justiça brasileira, um imoral. O vereador lá de Joaquim Nabuco. Bolsonaro, em poucos meses, já conquistou o título de pior presidente que esse país já teve, segundo o Adriano Nabuquense, vereador lá de Joaquim Nabuco. Mas, Rodrigo, vamos começar, então, as perguntas pelas quedas, né, dos ministros. Estamos no 8º mês do governo Bolsonaro. Quantos ministros, você tem uma ideia, quantos ministros já rodaram e quais os motivos que fizeram esses ministros rodar, Rodrigo? Olha só, eu acho assim, a gente tem que pegar os ministros, pegar também figuras importantes, né? Então, pegando aí entre ministros, primeiro escalão, segundo escalão, são 20 pessoas já. Em muito pouco tempo. Eu acho que ninguém esperava que fosse acontecer tanta coisa assim. 20 pessoas em 8 meses já mudaram, já entraram e saíram. Eu estou falando de primeiro e segundo escalão. Sabe? Pessoas de alta confiança, daqueles os mais próximos a gente que a gente coloca. Isso mostra que não existe um governo ainda estabelecido até hoje, em 8 meses. Bebiano. Qual foi o problema com ele? Né? O Bebiano, ele era presidente do PSL e ele é acusado de transferir cerca de R$400 mil para uma candidata que teve 274 votos. Pode falar assim, é ruim de voto? Não, não. A gente que está ligado na política, a gente sabe que dinheiro, você tem outdoor, você tem panfleto, você tem tempo de TV, você tem programa bom, você consegue ter gasolina para visitar todo lugar. Não é possível. 274 mil. Eu vou falar uma coisa para você, você colocou lá que fui candidato a Senado ano passado. Eu fui candidato a Senado ano passado, eu gastei em torno aí, no máximo, R$20 mil na minha campanha, e eu tive 35 mil votos. Um voto para caramba. Nós estamos falando em R$400 mil para 274 votos. É muita grana, né? Então, é laranja mesmo. Bebiano, sim, é laranja. Secretaria-Geral da Presidência. É uma pessoa fundamental. Que já está esquecido dos jornalistas. Mas é o laranja do PSL. Quem sabe é um debate que a gente vai fazer depois, né? Por que não reaparece esse debate dos laranjas do PSL? Ou mesmo o debate dos laranjas da família Bolsonaro? Né? O secretário, o ministro da Educação, o Vélez, colombiano, né? Vélez. O cara virou ministro da Educação, um governo que falou que educação acima de tudo, educação é a primeira coisa que nós temos que investir. E vem um governo que fala que o brasileiro é canibal, o brasileiro rouba poltrona de avião quando está indo passear, que você tem que cantar o hino obrigatoriamente na escola e quando você manda circular você põe o próprio slogan da campanha do governo. Né? Assim, não dá para a gente olhar para isso e falar que é normal. Né? O Carlos Roberto Santa Cruz, o Joaquim Levy. O Bolsonaro falou que o Joaquim Levy, que é uma pessoa influente nos meios políticos, já foi, inclusive, pessoa de confiança da Dilma, né? Falar que está com a cabeça a prêmio, quem que ele pensa que é para falar disso? Não está num jogo de futebol, né? Não tá ele tem que ter postura, né? Então, ou seja, assim, foram 20 pessoas de confiança do governo que em 8 meses de governo é mais que o Temer, Chico. Bem mais. Mais que caiu no Temer. É, isso aí. E entre essas umas desastrosas, umas declarações polêmicas, né, e atuações de ministros, quais você diria ser a mais deplorável, mais ruim, ou sei lá, o mais inconveniente? Alguma declaração do ministro da Justiça, da Família,
ou do meio ambiente, do exterior, do GSI, que é do General Heleno? Como é que você viria isso? Olha, então, são várias, né? Vou pegar uma que eu acho importante por conta da gravidade, sabe? Além de ela ser repugnante, ela tem uma gravidade que foi do próprio ministro, que a gente estava citando, Educação, Vélez, de tirar o período militar dos livros de história. Acho que isso é uma das declarações que a gente tem que... Elas são mais preocupantes, né? Perfeito. Negar a história, né? Nós temos aí a declaração esses dias da Damares, que as mulheres são estupradas porque estão sem calcinha. Pois é. Ela nega... Tem que montar uma fábrica em Fernando de Noronha, brincadeira. Entende? Parece que estão brincando. Né? Ou mesmo agora do próprio presidente dizendo... negando tudo que foi feito das comissões, né, da verdade, das comissões de direitos humanos, dizendo que sabe quem matou o pai do presidente da OAB, sabe? E depois trocando, substituindo as pessoas nas comissões. Já foi derrotado, porque já foi negado. Já começa a ser negado, porque é um absurdo. Mesmo assim, as pessoas que são de direita começam a perceber que é uma furada, que aquele discurso é mentiroso. O próprio Frota falou, estou me arrependendo, porque não é... Se absteve ontem na votação de madrugada da Previdência. Se absteve, né? Se absteve. Porque estão olhando e falando, aonde nós vamos parar com esse tipo de discurso? Esse ódio, essa raiva, negar a história, negar a ciência, né? Dizer que os dados do INPE não valem, que são uma das maiores tecnologias brasileiras hoje. Ele nega a ciência, né? A ciência. A Terra é plana. O IBGE não pode falar sobre dados de desemprego. Quer dizer, ele nega tudo que tem de científico, né? Fica no senso comum, explorando muitas vezes a falta de escolaridade, a falta de pensamento crítico das pessoas, sabe? Deixa eu ver aqui. Adriano Albuquerque, Brasília está uma bagunça generalizada. Reginaldo Otávio Porte entrou lá de Camboriú. Emerson SG. O que é o SG, Emerson? Beleza pura? Obrigado aí por participar conosco, ok? E durante a campanha, Rodrigo Bolsonaro dizia, e agora na presidência, ele continua com o mesmo discurso de que seu governo é voltado à família. Dá para acreditar nisso? Só se for a família dele, né? Só se for a família dele, porque, pensa bem, indicar o filho para ser embaixador, né, nos Estados Unidos, gastar cartão corporativo junto com a esposa, só se for isso, porque a família trabalhadora brasileira... 6 milhões e 100 mil reais eles gastaram. 100 mil e queria sigilo, né? Queria sigilo. Não pode dizer onde foi gasto. Né? Ou seja, gente, olha, sem querer ser partidário, porque Chicão sabe, eu sou do pessoal, fui oposição ao Lula, nós surgimos de uma oposição. O triplex é 2 milhões. 2 milhões, o cara está preso lá. Estamos falando em 6 milhões que ele não diz onde gastou, porque está em sigilo. Entende? E aí, a família vai trabalhar um governo pró-família brasileira, não pode ser um governo que acabe com o direito de um pensionista. Que aquele que mantém a família acabou de falecer, a pessoa vai procurar um sustento na Previdência, não fique de mãos abanando, porque o momento mais difícil da nossa vida é quando a pessoa da nossa família, que sustenta a família, acaba por falecer. Não é possível que um governo voltado à família não faça reajuste no salário mínimo, porque as famílias brasileiras vivem do salário mínimo. Então, um governo que se diz voltado à família, ele tem que ser um governo que tenha políticas públicas para a classe trabalhadora, para a maioria da população. E não é isso que Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro está privilegiando banqueiros, aqueles responsáveis pela agiotagem do sistema financeiro. Né? Bolsonaro, ele faz uma política que está levando o país a perder as principais riquezas estatais, Petrobras, Correios, e outra, um ataque muito duro às universidades públicas e aos serviços públicos, que é o que a classe trabalhadora precisa. A classe trabalhadora não tem como pagar. A maioria das famílias não tem como pagar. Sem dúvida. Então, se tivesse privilegiando as famílias, Chicão, ia estar dando mais vagas nas universidades, abrindo mais leitos nos hospitais. Pelo contrário, ele está sucateando
e fazendo reformas que estão prejudicando essas famílias trabalhadoras. Muito bem. Vamos lá. Osíris de Oliveira Osíris é o coordenador lá do Instituto Cidades Inteligentes de Curitiba. Entrevistei ele na quarta-feira passada. Foi muito boa a entrevista, bastante esclarecedora. Um abraço para você aí, Osíris. Bem, o caso Queiroz, que envolve a primeira-dama, envolve o senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e as rachadinhas de gabinete, né? Estão um pouco esquecidas pela grande mídia, quanto também pelo Ministério da Justiça. Né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, não estaria prevaricando, sei lá, nesse sentido, quando não coloca a Polícia Federal no encalço desse elemento do Queiroz, ele estaria falhando. Cabe a ele fazer isso ou não? Olha, Chicão, eu acho que você usou uma palavra bem tranquila, né? Prevaricando, falando. Eu acho que é agir de má fé. Não é possível, né? E não só o Sérgio Moro, né? Mas toda a estrutura do Judiciário, da Polícia Federal, que não faça uma investigação a fundo do que aconteceu ali nesses anos entre o motorista, né? Fabrício Queiroz, e Flávio Bolsonaro, todas as relações que tiveram com a família. Tem um fato muito importante aí, e pode ser que seja por isso que não se mexe. Quando apareceram os depósitos, a primeira coisa que o Bolsonaro, não sei se você se lembra, a primeira coisa que o Bolsonaro falou foi de que era uma conta que tinha ali devido para a esposa dele, que ele que tinha, né, que o problema era com ele, mas foi depositado na conta da esposa, mas o dinheiro era dele, quer dizer... Só que ele não tinha declarado, não declarou. Então, quer dizer, eu acho que não há uma investigação mais séria aí, porque se realmente descobrirem alguma coisa ilícita entre o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, não é só a Michelle Bolsonaro que vai estar envolvida, é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o Moro, como eu disse no começo, ele já provou aí por A mais B, através desses vazamentos do The Intercept, que ele é uma pessoa, pelo menos, na melhor das hipóteses, sob suspeição. Sobre toda essa política aí que nós estamos vendo. E aí, é seletivo. Né? É seletivo. Um está na cadeia por conta de 2 milhões de um triplex, e tem um monte aí andando para cima e para baixo sem nenhuma pena. Né? É isso aí. Vamos para frente. Bem, então, sobre essas rusgas entre Bolsonaro e Câmara dos Deputados, né? Pelo andar da carruagem já se descartou, parece que a Câmara dos Deputados já descartou o Bolsonaro, não está nem aí mais para ele. Embora a questão da Previdência, não é ele que vai negociar lá, é o Paulo Guedes, né? E parece que começa a criar, a própria Câmara, a criar uma pauta própria, né? O que você acha disso? Isso está mesmo acontecendo? A Câmara e o Bolsonaro, eles estão... a Câmara se afastou do Bolsonaro, viu que com ele não dá nada. Como é que é isso? Então, uma boa pergunta, mas eu acho assim, eu não sei, eu posso estar errado nessa resposta, mas a minha avaliação é que me parece um jogo de cena. Eu estava lendo uma reportagem hoje que o Rodrigo Maia disse que o governo, o Planalto e a Câmara estão novamente se reaproximando. Né? Realmente, o Bolsonaro está bastante... ele tá, vamos dizer assim, não é aquilo que as pessoas esperavam. Tem bastante apoiador? Tem, mas não é aquilo que as pessoas esperavam. Eu acho que foi necessário um afastamento aí para aprovar essa reforma da Previdência, sabe? Mas me parece que as intenções são as mesmas. Parece que os projetos não mudam, sabe? Então, assim, pode ser que seja. E isso a gente tem que realmente estar correto. O Rodrigo Maia foi a principal figura na articulação da reforma da Previdência. O Bolsonaro não fez nada. Mas, ao meu modo de ver, dá a impressão que não vai haver uma certa diferença entre as políticas que ele está planejando com as políticas que o Rodrigo Maia está planejando. Né? Então, assim, depois dessa reforma da Previdência, vai vir uma nova reforma trabalhista, que vai atacar mais direitos dos trabalhadores. Vai tirar mais direito. Vai tirar mais direito. E que o Bolsonaro não é contra. O Paulo Guedes não é contra. O Bolsonaro já falava na campanha. Já falava Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, que ele não mentiu.
Isso. Quem não acreditou, paciência, votou e tal. Ele falou, ó, ou menos direitos e mais emprego, ou menos empregos e mais direito. Ele foi taxativo, isso ele não mentiu. Essa frase ficou famosa. Tem memes na internet, tem tudo. Agora fazer uma reforma tributária, que ao invés de ele taxar o dono das grandes propriedades, o dono do avião que não paga imposto, o dono do jet ski, ele vai taxar o trabalhador. Então, me parece, Chico, mas eu não tenho ainda muita certeza, mas vamos pensar sobre isso. Me parece que o Bolsonaro quis parecer assim, não, eu vou ficar meio longe para mostrar que eu sou a nova política. A velha política está lá. Mas a gente viu que ele deu 3 bilhões de reais só ontem. Exatamente, não tem nova política, continua mesmo. Mas seria um mensalão da Previdência. Da Previdência. Isso. Mais de 300 cargos no terceiro escalão, distribuindo cargos para os deputados votarem. Ou seja, não tem política diferente, não. Ele fica afastado, mostra que sou diferente, mas a política é a mesma. É a mesma política. E os deputados pior atendendo o pedido em troca de grana, de emendas. Por isso que nós vimos até uma surpresa, mais deputados do que o previsto votando. Né? 369 votos ontem. E como você analisaria o desmonte do Estado brasileiro que o Bolsonaro está promovendo e essa submissão ao governo estadunidense de Donald Trump? É um problema muito sério. Ao meu modo de ver, primeiro, nós estamos entregando o que resta do nosso Estado. Né? Sob a ótica da Lava Jato, né, entrega a Petrobras. Sob a ótica de que as empresas estatais têm que ter lucros, entrega os Correios. E vende a preço de banana para empresas estrangeiras. A Embraer começou com o Temer e foi concluída com o Bolsonaro. Né? Vai para os Estados Unidos, fala que vai fazer, vai entregar, realmente vai vender. Agora, vamos pensar no futuro, não dá para pensar só agora. Primeiro, o governo Trump é um governo que tem que enfrentar uma eleição aí no próximo período. E não está bem, no ano que vem. Ele não está bem nas pesquisas. Ele não está bem. Ele continua ali equilibrando. Pode ser que ele perca espaço. E se, por um lado, a gente vê isso, que é o Brasil entregando nossas riquezas, se ajoelhando ao Trump, e ainda fazendo uma propaganda desse governo, e se enfrentando com aqueles que estão enfrentando Trump, eu dou exemplo aqui da China. Né? A China desvalorizou a moeda para... E se manter. Nossa bolsa caiu 2,5%. Já afetou o mercado aqui. Afeta o mercado aqui. Então, será que seria necessário uma política tão aberta de entreguismo e imperialismo e confrontando com grandes potências internacionais que depois nós precisaremos delas? Eu acho que é um problema para nós. É isso aí. Adriana Buquense, desmatamento na Amazônia em julho cresce 278% em relação ao mesmo mês em 2018. Esse governo está destruindo a Amazônia e a vida dos brasileiros, diz o vereador de Joaquim Nabuco. João Lourenço entrou, gaiteiro João Lourenço. Um grande abraço para você, João Lourenço. E na condição de professor, Rodrigo Tomazini, como você está vendo os cortes na educação protagonizados aí pelo governo e também o relacionamento conturbado do ministro Weintraub com a academia, com o mundo acadêmico? Olha só, eu hoje não estou mais na sala de aula, né? Eu fui professor, hoje eu estou no administrativo, mas eu sou educador e eu faço parte do Sindicato da Educação. Né? Tenho converso muito com os professores e funcionários das universidades. É um problema seríssimo. É aquilo que eu disse para você no começo, ali no meio da nossa conversa. É um desmonte daquilo que o trabalhador brasileiro precisa, que é a educação, que é a saúde, que é a universidade pública. Sabe? Começou com aquele negócio, e hoje está comprovado que foi uma mentira, que é a balbúrdia. Lembra? Vou cortar de 3 universidades, as 3 mais à esquerda, mas vou cortar delas porque lá só fumam maconha, usam droga, não estudam, ficam pelados, lembra aqueles memes? Fotos pelados, sei como a pessoa acredita até hoje nesse negócio de WhatsApp aí, mas tudo bem. Aí depois, os cortes de Bolsonaro. E o que me deixa bastante contente é que teve reação.
Né? Milhares de pessoas no Brasil inteiro no dia 15 de maio. Daí o Bolsonaro quis fazer o 26 de maio, lembra? Que ele falou, um fracasso total. Fracasso total. O pessoal voltou no 30 de maio, encheu as ruas de gente novamente. Teve a greve geral do 14 de junho. Não sei se você está sabendo, no dia 13 agora tem manifestações no país inteiro de novo. Por quê? Porque, além de cortar as verbas, agora eles entraram com esse projeto Futuras. Que é o projeto nefasto de destruição da universidade pública, gente. O que está colocado ali é trazer a iniciativa privada para financiar o que existe de pesquisa, porque, olha, existe pesquisa hoje em 93% das universidades públicas, 7% só nas privadas, entendeu? É isso que produz tecnologia, produz ciência, desenvolvimento no nosso país. E isso que poderá produzir no futuro, se a gente investir em dependência aos Estados Unidos, a China, a Inglaterra, a França e a demais países desenvolvidos. É só isso que nós poderemos conseguir avançar. É só investindo aí. E, na verdade, o que eles querem é deixar de investir aí para voltar naquela pergunta que você fez sobre a nossa relação com o Trump. Né? Então, o que está sendo feito é o desmonte da universidade pública brasileira, é o desmonte da pesquisa e extensão. Para quê? Porque a gente poderia perguntar, mas, poxa, ninguém em sã consciência faria isso. Mas quem está subordinado aos interesses do imperialismo faria isso para manter o imperialismo dominando a pesquisa científica no nosso país, porque, infelizmente, eles vão fazer isso. E mais, para ajudar aqueles donos de faculdades particulares. Porque daí não tem universidade pública, as pessoas vão acabar se deslocando para as faculdades particulares. Então, e há um projeto também de que tem a mensalidade na universidade pública, né? Esses futuros também, ele traz essa possibilidade, né? Exatamente, cobrança de mensalidade em universidade pública, não só para pós-graduação, como já existe hoje, mas como graduação também. Um abraço aí para o Percy aí de Foz do Iguaçu, ex-prefeito do município de Foz do Iguaçu, na década de 80. Um grande abraço para você. Rodrigo, Bolsonaro segue o mesmo caminho do Temer e que ele abriu em relação à reforma trabalhista, né? A promessa de aumento de emprego, que já foi para o beleléu, né? Hoje estamos aí com 12 milhões e 800 a 13 milhões de desempregados, mais 30 milhões de desalentados, né? Desalentados, eles são aqueles que já deixaram de procurar emprego, né? E o governo não acena com nenhuma proposta de recuperação do emprego e renda. Os brasileiros podem nutrir alguma esperança rápida de emprego e aumento de renda e uma qualidade de vida melhor nesse governo? Não, eu falo com toda certeza que não. Por que eu falaria? Não afirmaria uma coisa tão grave dessa se eu não tivesse razões para dizer. Não há projeto para isso. Sabe? Qual que é o projeto político do governo? Atacar os adversários. Qual que é o projeto do governo em relação à pauta de costumes? É um ataque bárbaro a indígenas, ao meio ambiente, a homossexuais e a tudo mais. E qual que é o projeto da economia brasileira? Não existe. Existe um projeto de retirada de direitos. Mas é como você colocou. A reforma trabalhista, que foi alardeada, não só por Temer, mas por Rede Globo, Folha de São Paulo, Revista Veja, Época, que até os próprios apoiadores do Bolsonaro falam, não, esses são de esquerda. Não, não são. Já aumentou o número de empregos? Não aumentou. Por quê? Porque não é feito para aumentar o número de empregos, é feito para aumentar o lucro dos grandes empresários. É aí que está o negócio. E alguma reação de emprego que possa dar, ele dá por uma, assim, com um salário bem abaixo, né, do esperado. Isso, e não só o salário, sem nenhum tipo de direito trabalhista. Também. Né? Então você vê um aumento da informalidade, aí eles começam a modificar as formas de você fazer o cálculo de desempregados, né? E aí você começa a incluir, inclusive, a informalidade nisso. E o que nós vemos hoje é que os empregos que existem com carteira assinada, salários muito baixos. E os demais são empregos extremamente precários, sem nenhuma condição, que a gente está chamando hoje de uberização. Poxa, é triste você estar num sábado à noite, querer comer um lanche, uma coisa na sua família lá junto, fazer o pedido, chega lá um rapaz de bicicleta entregando. Parece que você perde até a fome, né? Exatamente. Então é isso, que a bicicleta não é dele, Chitão. Ele aluga a bicicleta, a empresa
é um Uber ali, é uma empresa que ele não tem, e ele entrega para um... Se ele sofreu algum acidente, alguma coisa, for assaltado... Não tem nenhum direito trabalhista. Então, assim, não existe uma política econômica do governo de geração de empregos. Não existe uma política do governo de investimento na produção. Não existe uma política do governo de investimento em ciência e tecnologia. Não vai chegar a lugar nenhum. Pois é, e você vê isso prejudica a economia, prejudica até a previdência, até a arrecadação da previdência. Se não tem emprego, se o cidadão não está empregado, ele não compra. Ele não comprando, o mercado não vende. O mercado não vendendo, não compra da indústria. A indústria não vendendo para o mercado, para o comércio, enfim, ela não produz. Acontece um desemprego danado, não é verdade? É uma cadeia. Estamos já no fim, né? Eu vou contar uma história para você aqui que tem a ver com o nosso bate-papo de sexta-feira. Uhum. Eu deixei meu carro no mecânico durante a greve. Uhum. Né? Deixei lá no mecânico. Como a gente estava em greve, nós da educação, o carro estava cheio de adesivo, panfleto, cartaz, cheio de coisa. Aí eu voltei lá buscar o carro no dia que ficou pronto aqui em Pinhais. Aí o mecânico olhou assim, eu cheguei, ele estava dentro do carro, no banco, lendo um panfleto. Foi bem na hora do almoço. Ele falou assim, tudo isso está acontecendo. É verdade, o governo ele vai abrir mão de 30 bilhões de impostos, né? E não vai dar reajuste salarial para vocês, funcionário público, professor, é isso. Nós estamos 0 de reajuste salarial, isso já há 4 anos, e não tem. Mas para as grandes empresas, dá isenção fiscal. 84 bilhões deu aí na Previdência, né? Aí, isso, só o ratinho até o final do governo dele vai dar mais de 30 bilhões. Aí ele falou, poxa, agora é por isso que eu não cresço, né? Por isso que eu estou trabalhando no mecânico. E não saio disso, porque eu não tenho isso. Estou concorrendo com quem tem. Aí ele mostrou o carro e falou, tá prontinho, mas é o seguinte, esse negócio está tremendo no seu pedal, na direção, não é um problema da embreagem, são 2 borrachas que tem aqui. Vamos fazer isso já, R$170, a gente já resolve esse problema. Eu falei, cara, se eu tivesse tido reajuste, eu faria. Mas isso é uma situação tão difícil, então eu não posso. Quer dizer, isso que você falou, a gente poderia estar tendo dinheiro para aquecer a economia dos pequenos empresários, do mecânico, da padaria, da farmácia. E, cara, a gente deixa de tomar remédio, às vezes. É verdade. Para poder economizar. E é o pequeno que está perdendo. A gente deixa de comprar presunto, mussarela, para comprar mortadela que é mais barato. Mas a gente não está comprando a quantidade que a gente comprava antes. Não compra mais patinho, não compra mais carne. Então, o pequeno empresário, esse que, inclusive, apoiou o governo Bolsonaro, eles estão sofrendo muito com isso. E é isso que eles precisam entender. Eles fazem parte do regime geral da Previdência. Eles vão ter problemas na hora de fechar a aposentadoria deles também. Entendem? Então, é isso que nós temos que entender, que 99% da população, que são aqueles que pagam seus impostos, que trabalham, que produzem riqueza, eles estão jogados às traças por conta de manter os benefícios de 1%. Falei no programa anterior, o Brasil é um país tão igual, tão desigual, que 6 pessoas, meia dúzia, possuem a mesma quantidade de riqueza que 100 milhões. Esses 6, eu posso dizer, é o dono da Ambev, né? Só... Esses 100 milhões é o dono da mecânica, é o dono do mercado da esquina, da padaria, da farmácia. E nós, trabalhadores. É o que eu vi um vídeo do deputado Flávio, ele é um advogado de São Paulo. E ele estava dizendo hoje, ele falou, olha, ontem, é o seguinte, no primeiro turno eu votei a favor, agora estou votando contra. Aí ele falou por quê que ele votou contra a aprovação da Previdência. Falou porque vai sair 800 bilhões, vão sair do pequeno, do trabalhador, aquele que menor ganha, que menos ganha, etc. 200 bilhões vão sair da classe média, etc. E tal. Então, você veja só, o couro da correia vai sair da classe trabalhadora, da maioria da população. Deixa eu ver aqui, nós estamos chegando ao final de Ana Nabuquense, falando aqui, segundo o Galvão, para garantir o pagamento de contas básicas para o funcionamento da universidade, como energia e segurança, alguns pagamentos podem sofrer cortes grandes, como o de manutenção de equipamentos. Se um equipamento quebra e não tivermos verba, podemos perder anos de pesquisa, prejudicar estudos de mestrado e doutorado, ressaltou. Esperamos que os parlamentares não deixem isso acontecer, por entenderem a importância que as universidades têm para o país, pontuou o cara. A educação está sofrendo o maior caos de toda a história, diz o vereador. É isso aí.
Como nós falamos, nós vamos fazer em 2 etapas, e para não a gente alongar muito, né? Chegamos ao final do programa e eu deixo aqui um tempo para as suas considerações finais. Algum assunto, alguma pergunta que eu não fiz, ou que você gostaria de ter tocado e que nós não abordamos, fique à vontade nas suas considerações finais, Rodrigo. Olha, Chicão, antes de mais nada, agradecer novamente o espaço aqui para a gente estar fazendo essa conversa. É muito importante que a gente tenha esses espaços, né? Se a gente pegar aqui, nessa breve conversa de 40 minutos, a gente abordou muita coisa. Podem falar que as pessoas precisam debater. Né? Mesmo que vocês que estão assistindo não concordem, certo? Mas é importante debater. Em 6 meses de governo Bolsonaro, a principal proposta dele era mudar a política. Nós colocamos aqui para vocês. A política continua a mesma. Só ontem foram 3 bilhões que o governo pediu para liberar de dinheiro nosso. Liberar dinheiro nosso para votar uma reforma que vai acabar com o nosso direito à aposentadoria. O nosso direito, depois de trabalhar a vida inteira, poder viajar para um lugar que a gente não conhece e poder ter a possibilidade de conhecer um local diferente, seja um estado diferente, seja um país diferente. Isso eu estou falando do bem-estar. Ou da gente poder, num domingo, ir comer num restaurante que a gente gostaria de ter comido durante todos os anos que a gente trabalhou e nunca foi. Ou de poder comprar aquele remédio que a gente precisa. Gente, foram gastos 3 bilhões de reais nossos para acabar com esse nosso direito. Mais que isso, o governo Bolsonaro, que disse que iria mudar a política, deu mais de 300 cargos, distribuiu para que isso fosse votado. Está colocando o filho dele para ser embaixador. O clã Bolsonaro saiu esses dias no Globo, 104 pessoas durante os anos que estiveram no governo, da família, trazendo para os cargos de governo. Não mudou nada. Ou melhor, piorou e muito, porque a partir de agora existe um discurso de ódio. As pessoas têm que se odiar. Aquele que fala diferente, ele tem que ser cortado, execrado. Tem aí agora uma coisa que aquilo que era antes um pavor, que era a ditadura, a tortura, o convencimento através da pancada, da força, hoje ele é exaltado. E ninguém fala nada, né? Um juiz quer tirar um ex-presidente que está preso injustamente, ou nesse caso não foi um juiz, né? Mas a gente sabe quem está por trás disso, e levar para uma cela comum. E mesmo aqueles que não gostam do PT, que dizem, pelo menos tiramos o PT, acho que a reflexão que tem que ficar, Chicão, e você sabe, né, é de que tá melhor ou tá pior? Essa é a reflexão que o povo tem que ver. Tá melhor, tá pior, melhorou alguma coisa? Mudou? Tudo bem, tirou o PT, mas mudou ou não mudou? Não temos que ser sinceros com nós mesmos. Nós temos que ser honestos com isso. Então, eu acho que, na minha opinião, não. Nessa conversa que a gente fez, não. E acho que o mais importante hoje é que a gente amplie esse debate. Que as forças progressivas, começando pelos partidos, o maior deles, o PT, o PDT, o PCdoB, o PSOL, parte do PMDB, que a gente sabe que é uma parte complicada, mas o PMDB ali, esses partidos da rede, eles disputam um plano para que a gente possa começar, pelo menos, ter direito a poder continuar criticando. Porque parece que aqueles que criticam são cortados. Jornalistas de direita, Miriam Leitão da Globo, de direita, foi chamada de terrorista. Exatamente. E que a gente, através dessas organizações de partidos, possa sensibilizar os sindicatos e a população em geral de que, mesmo que os que concordam com esse tipo de governo que está aí, eles, pelo menos, deixem a gente debater e que a gente possa criticar as coisas que estão erradas. Porque, do jeito que está indo, a gente começa a parecer que caminha para um fechamento de regime. E acho que ninguém quer isso. Né? Acho que, realmente, nesse sentido, você tem razão. Mas é isso aí. E eu agradeço muito a tua presença, a tua sugestão, inclusive, de nós fazermos 2 programas, um hoje e um sexta-feira, abordando o governo Ratinho, né? E no mais, deixo um abraço para todo mundo e até a próxima lá, ok? Lá. Beleza? Aqui, encerrar o vídeo.